Pois é, aí pronto. Aí quando minha mãe virou evangélica, piorou mais ainda, tá? Piorou mais ainda a nossa vida, piorou tudo. Tudo piorou, né? Então, cadê o Deus? Aí eu afrontava ela, né? Eu dizia assim, então, cadê seu Deus? Tá indo? Só faltava me matar. Então, cadê seu Deus? Que a senhora vai pra igreja todos os dias. Cadê ele? Tu tá entendendo? Então, não, porque vai ter um inferno. Que inferno? Que inferno? Pra mim, minha filha, o inferno é aqui. Bom dia! Hoje são 18 de janeiro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer aqui novamente, mais uma vez, o livro de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior. O livro de Jô, o segundo volume, lançado em dezembro de 2018. Já mostrei aqui um trecho deste livro, em que Jô Soares narra um fato ocorrido com a Dercy Gonçalves, dentro de um estúdio da Rede Globo, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, quando Jô Soares se encontrava em um estúdio, juntamente com o grande Francisco Anísio, Chico Anísio, humorista cearense. Então contei esse fato aqui. E vou trazer mais um fato relacionado aqui também no livro de Jô Soares. Muito bem. O Jô Soares, ele se declara cristão, mas quando ele diz que é um cristão, não é o mesmo que um fiel, por exemplo, evangélico diz. Quando Jô Soares diz, sou um cristão, não é a mesma afirmação de um cristão evangélico, por exemplo, quando diz, sou um cristão. Há muita diferença aqui entre Jô Soares, quando diz que é um cristão, e os cristãos aí que a gente vê fanáticos. Então, o Jô Soares, neste livro aqui, ele traz algumas páginas separadas, ele toca aqui sobre religião. Então, eu vou aqui analisar essas partes em que Jô Soares fala sobre a crença dele, a fé religiosa dele, entendeu? Vou pegar aqui, ao longo do tempo, alguns trechos, e vou trazer logo aqui no início um. Vou trazer aqui 2 trechos do livro de Jô Soares, falando sobre crença religiosa. O fato que está narrado aqui no livro dele, na página 109. E depois, outro trecho do livro, em que o Jô Soares fala sobre fé religiosa, a crença dele. Então, o que está narrado aqui, na página 109, que você vai ver, e o que está narrado na página 103, são coisas interligadas, são coisas afins. Muito bem. Então vamos lá. Antes de analisar esses 2 trechos do livro de Jô Soares, como vou tratar de religião aqui, de crença religiosa, trago inicialmente, mais uma vez, o livro É uma Pena Não Viver, uma biografia de Rubem Alves. Este livro aqui foi escrito pelo jornalista Gonçalo Júnior. O Rubem Alves, como já mostrei aqui, brasileiro, nascido em Boa Esperança, no estado de Minas Gerais. Rubem Alves formou-se em teologia aqui no Brasil. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Depois ele foi fazer mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. E depois abandonou a crença religiosa, abandonou o cristianismo. E veja, um doutor em teologia, Rubem Alves. Além disso, Rubem Alves foi escritor,
psicanalista e professor universitário em Campinas, no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, veja o que ele diz aqui na página 163. Já mostrei isso aí em outros vídeos. Então, na página 163, o Rubem Alves diz o seguinte sobre a passada crença religiosa dele no cristianismo. Ele diz assim: onde estava a minha inteligência? Onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Fecha aspas aí. Então você vê aí claramente o arrependimento de um doutor em teologia em relação ao cristianismo. O Rubem Alves abandonou a crença religiosa. E repito, um doutor em teologia sabia tudo sobre Bíblia. Pois bem, feito isso aí, vamos aqui agora analisar 2 trechos do livro de Jô Soares. E aí, sobre o tema religião, a crença religiosa do Jô Soares. Então vamos começar aqui com os 2 textos já mencionados aqui nas páginas 109 e na página 103. São temas aqui, é um tema relacionado. Então veja aqui. O Jô Soares, nas páginas 104 a 114, nas páginas 104 a 114, ele trata aqui, ele se refere a um grande amigo dele, chamado Max Newton Figueiredo Pereira Nunes. Diz o Jô Soares aqui que esse Max Nunes, o Max Newton Figueiredo Pereira Nunes, diz o Jô Soares que ele foi um seu grande parceiro em vários personagens que o Jô Soares interpretou em vários programas humorísticos. Então, o Jô Soares aqui faz grandes elogios a esse amigo dele, Max Nunes. E aí, o Jô Soares utiliza, para você ter uma ideia, a página 104 até a página 114. 10 páginas sobre esse amigo dele, Max Nunes. E diz o Jô Soares que esse Max Nunes tinha uma competência muito grande. Ele era músico, compositor e compôs aí até canções conhecidas aqui no Brasil. Por exemplo, Bandeira Branca, composição dele, Max Nunes. E além disso, diz o Jô Soares, que ele era um médico cardiologista. E o Max Nunes faleceu em 2014. Então o Jô Soares aqui, em 10 páginas deste livro, elogia esse grande amigo que ele teve, o Max Nunes, que, repito, também era cardiologista. Então, vou mostrar aqui o que está na página 103 do livro aqui de Jô Soares. Na página 109, melhor dizendo, na página 109. Vou mostrar aqui, na página 109, um fato que houve em um hospital e foi presenciado pelo médico Max Nunes, um amigo de Jô Soares, que também era médico cardiologista. O Max Nunes, como diz aqui o Jô Soares, na página 109, ele dirigia o posto médico, o posto de Ipanema, no Rio de Janeiro,
dirigia lá o Instituto Brasileiro de Cardiologia. E aí o Jô Soares diz que esse Max Nunes, mesmo sendo médico, trabalhando em hospitais no Rio de Janeiro, ele ia a São Paulo para trabalhar com Jô Soares em alguns personagens do Jô. Então você vê que esse Max Nunes tinha uma vida realmente muito agitada. E aqui na página 109, o Jô Soares conta um caso aqui relativo à religião, essa grande ilusão, a crença religiosa. E ele conta um fato que houve em um hospital lá no Rio de Janeiro, e esse fato contado pelo próprio médico cardiologista Max Nunes. Então vamos analisar esse caso aqui, e depois iremos para outra página, em que o Jô Soares diz alguma coisa sobre o que está aqui. Está interrelacionado. Então veja aí, acompanhe. O Jô Soares escreve assim, veja, esse fato foi contado ao Jô Soares pelo grande amigo dele, médico cardiologista Max Nunes. Então escreve assim o Jô. Certa vez, estava cuidando de uma velhinha. Isso aí é o Jô escrevendo, mas o que o médico disse para ele. O Jô aqui, no papel do médico. Certa vez, estava cuidando de uma velhinha, bem velhinha, já à beira da morte. A família dela era muito religiosa. Encheu o quarto de imagens de santos e passava o dia rezando, rezando. Mas não teve jeito. A velhinha deu um suspiro e se foi. Aí, os parentes carolas, indignados, se puseram a xingar todos os santos que tinham levado para o quarto. Fecha aspas aí. Veja bem, o médico cardiologista Max Nunes, presenciou em um hospital, em um leito, ele presenciou ali uma velhinha, uma senhora bem velha, com um estado de saúde precário. E os parentes dessa velhinha, os filhos e mais parentes, levaram para esse leito várias imagens de santos, porque a velhinha era católica e acreditava em santos. Então, os filhos e parentes levaram santos para esse leito hospitalar. Encheram o leito de santos, de imagens. E diz o médico Max Nunes que, mesmo assim, a velhinha faleceu. E aí, após o falecimento dela, no próprio leito, aquelas pessoas que haviam levado as imagens de santos para o leito, aquelas próprias pessoas que acreditavam no poder dos santos, ficaram indignadas, porque a velhinha morreu. Então, aqueles santos, aquelas imagens, de nada serviram. E aí eles passaram a destruir aquelas imagens de santos. Isso aí, gente, é para você ver que religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Santo algum existe. Santo algum existe. Quem cria santos é um homem. E no caso aí, a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma fábrica de santos. Pura ilusão. Santo algum existe. Santo algum salva uma velhinha, como santo algum deixa de salvar uma criança quando morre, quando está doente. É o que eu digo, religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A crença religiosa é isso aí, já dizia o Sigmund Freud. Então você vê que, veja aí, os próprios familiares daquela velhinha, que levaram várias imagens de santos, entre aspas, para aquele leito, pensando que a velhinha iria ficar curada com a ação daqueles santos, os próprios familiares se decepcionaram e, indignados, passaram a destruir as imagens dos santos, porque não serve para nada.
Então grave bem, esse fato aí que houve, contado ao Jô Soares, pelo grande amigo dele, o médico cardiologista Max Nunes. Max Nunes, falecido em 2014. Agora vejamos o que está na página 103. E aqui, narrado pelo próprio Jô Soares. E o que o Jô Soares mostra na página 103, o que ele mostra, está interligado, interrelacionado com o que disse o médico cardiologista aqui. Então, grave bem. O médico aqui disse que os próprios familiares deixaram de acreditar no poder dos santos e passaram a destruir as imagens que haviam levado para o leito do hospital. Então veja aí, os próprios familiares daquela velhinha não dando a mínima importância para os santos. Veja agora o que escreve o Jô Soares na página 103. Vamos lá. Muito bem, aqui o Jô Soares vai falar um pouco também sobre imagem de santo aqui. Veja bem, naquela página lá, 109, falamos sobre imagem de santos, não é isso? Imagens de santos. E aqui o Jô Soares também vai tocar no mesmo tema, imagens de santos ou de santas. Muito bem, o Jô Soares, ele foi levado à religião pela primeira esposa dele, a Teresa Austrégésilo. A Teresa, a primeira esposa de Jô Soares, era uma religiosa fervorosa. E ela buscava todo tipo de crença religiosa. Pela Igreja Católica, algumas religiões afro-brasileiras, e também ela pegava até filosofias de caráter religioso como Seixo, Nuye, etc. Então, a primeira esposa de Jô Soares, Teresa Austrégésilo, veja a foto dela aí. A primeira foto, ela no enterro do filho dela com o Jô Soares, o Rafael, que sofria de autismo. Então, veja aí a foto dela em 2014 e a foto da Teresa também, uma foto dela novamente, ela ainda jovem. Então a Teresa Austrégésilo, primeira esposa de Jô Soares, com quem ela teve o filho Rafael, que sofria de autismo, ela é uma mulher religiosa. Então foi por causa dessa esposa dele, Jô Soares, a primeira esposa, que ele também foi levado a essa ilusão religiosa, o Jô Soares. Até mesmo porque ele tinha um filho, o Rafael, que era um menino autista. Então o Jô Soares também pensava em curar o filho dele. E aí ele recorreu também à religião. Acompanhou aí a ex-esposa dele, Teresa Austrégésilo. Ele viveu com a Teresa durante 20 anos, depois divorciou-se. Então, o Jô Soares foi levado, repito, à crença religiosa por causa da esposa Teresa Austrégésilo. E o Jô diz aqui que, com o tempo, ele foi se afastando das práticas religiosas. Inclusive, o Jô Soares, ele diz aqui que, quando estava casado com a Teresa Austrégésilo, ele fez um cursilho e ele foi aqui um ministro de Eucaristia. Ele até ajudava, quando podia, alguns padres ali na distribuição das hóstias. O Jô Soares fez um curso quando era casado com a Teresa Austrégésilo. Então veja, aqui na página 103, veja o que o Jô Soares escreve. Aos poucos fui me afastando das práticas religiosas, mas não da fé e da crença na força espiritual ou nos milagres que acontecem. Continuo cristão. Quando entrevistava padres no talk show,
costumava provocá-los, dizendo que passara a ser um excomungado, isto é, aquele que não pode comungar. Logo eu, que fui ministro da Eucaristia, pois me casara novamente. Aqui o Jô Soares está dizendo que ele foi ministro da Eucaristia, fez um cursílio, quando era casado com a Teresa Austrégésilo, ele fez um cursílio e ele ajudava até mesmo padres ali durante a distribuição de hóstias aos fiéis. Ele então era um ministro da Eucaristia. Então ele está dizendo aqui que quando ele recebia padres no programa dele, na Rede Globo, ele aqui até brincava, provocava esses padres, dizendo que ele próprio, Jô Soares, que era ministro da Eucaristia, ele não podia mais comungar, porque a Igreja Católica não aceita o divórcio. Você se divorciar, você não pode casar novamente, que é uma loucura aqui que eu já falei sobre isso. Então ele dizendo aqui que ele se casou novamente. Ele se divorciou da Teresa Austrégésilo, a primeira esposa dele, e casou-se com outra mulher. E aí ele disse que não podia mais comungar, ajudar ali na distribuição das hóstias, porque ele era divorciado e a Igreja Católica não aceita. Mais uma ignorância aí da religião. E continua o Jô. Veja a importância agora. Veja agora a parte aqui que está relacionada com a página 109, como eu falei. Jô Soares diz assim: não me perguntem o porquê. Veja aí. Olha aí a observação do Jô. Não me perguntem o porquê. Mas, desde sempre, fui devoto de Santa Rita de Cássia, protetora das causas impossíveis e dos desesperados. Construí na minha casa uma capela para a minha santinha. Estive em Cássia com a Flavinha, a terceira esposa dele, a Flavinha. Estive em Cássia com a Flavinha e uma amiga nossa, que caiu num pranto sentido ao chegar lá. Guardo comigo a imagem de Santa Rita deitadinha, de mãos postas. Parece que está sonhando o sonho dos justos. Então veja aqui, na página 109, eu mostrei aqui na página 109, que o médico Max Nunes, cardiologista, num leito de hospital, ele viu familiares de uma velhinha que havia morrido, familiares danificando imagens de santos que haviam levado para salvar a velhinha. E os santos não salvaram. Então o médico disse isso aí, que os familiares, após a morte da velhinha, passaram a danificar aquelas imagens de santos que haviam levado. Então você vê isso aí. E aqui o Jô Soares, novamente aqui, tratando de imagens de santos e santas, que é uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Então o Jô Soares diz aqui que ele sempre foi devoto de Santa Rita de Cássia. Veja aí, mais uma ilusão religiosa aqui. E o próprio Jô Soares é consciente disso. Logo no início ele diz assim: não me perguntem o porquê. Viu aí? Veja, o Jô Soares, ele coloca essa observação. Não me perguntem o porquê. E por que ele diz isso? Não me perguntem o porquê de eu ser devoto de Santa Rita de Cássia. Não me perguntem o porquê de eu, Jô Soares, ter em minha casa uma capela para a Santa Rita de Cássia. Então ele diz: não me perguntem o porquê. Não me perguntem. Porque ele sabe que isso é uma ilusão, que ele não pode sustentar isso. Se uma pessoa disser: Jô Soares, por que você é devoto de Santa Rita de Cássia? Por quê? Ele sabe que isso é uma ilusão,
É por isso que ele diz, não me perguntem o porquê. Não me perguntem por que eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Não me perguntem por que eu respeito, eu fiz uma capela em minha casa para Santa Rita de Cássia. Não me perguntem o porquê, porque eu não sei responder. Viu aí? O próprio Jô Soares reconhece que isso é ilusão, que isso foge da racionalidade. É uma criação dele, é uma invenção dele, e isso imposta pela cultura em que ele vive. Como falei aqui, o Jô Soares entrou profundamente na crença religiosa por causa da primeira esposa, a Teresa Austragésilo, e porque ele tinha um filho autista, que faleceu em 2014, o filho dele, o Rafael. Então o Jô Soares entrou nessa ideia religiosa por causa da primeira esposa, e porque o filho também tinha problemas de saúde, e ele queria uma cura para seu filho, e aí recorreu à religião, à crença religiosa, à fé religiosa, que nada resolve, que nada resolve. Então você vê aqui que o Jô Soares, ele é consciente. Ele mesmo diz que é devoto de Santa Rita de Cássia. Ele mesmo diz que fez em sua casa, ele fez uma capela, e mantém lá a capela com a imagem de Santa Rita de Cássia. Ele diz isso. Só que ele diz, não me perguntem o porquê, não me perguntem por que eu faço isso. Porque ele sabe que não há explicação racional para isso. Ele sabe disso, Jô Soares, que não há um pingo de racionalidade para ele ser devoto de uma santa qualquer, de um santo qualquer. Não há um pingo de racionalidade para ele fazer uma capela em sua casa para uma santa qualquer, para um santo qualquer. Ele sabe disso. É apenas a crença dele, uma coisa gratuita. E é tão ilusão isso aqui, que se o Jô Soares, grave bem, se o Jô Soares não tivesse aqui uma raiz aqui na sua crença religiosa, se ele não tivesse uma raiz cristã católica, ou seja, se o Jô Soares fosse um evangélico, jamais ele iria ser devoto de Santa Rita de Cássia. Se o Jô Soares fosse um evangélico, jamais ele faria em sua casa uma capela para Santa Rita de Cássia. Jamais. Sabe por quê? Porque na cultura cristã evangélica, ninguém é devoto de santo algum, de santa alguma. Hoje no planeta Terra temos 2 bilhões de cristãos. 2 bilhões. Vamos colocar aí 1 bilhão, colocar aí 1 bilhão de cristãos evangélicos. 1 bilhão de cristãos evangélicos, veja bem, 1 bilhão desses cristãos evangélicos, nenhum deles é devoto de santo algum. Nenhum deles é devoto de santa alguma. Nenhum desses cristãos evangélicos, nenhum deles faz uma capela para santo algum, para santa alguma. Sabe por quê? Porque dentro da cultura cristã evangélica, eles não dão a mínima importância para santos e santas. Eles não acreditam nisso. Veja bem, os cristãos evangélicos, eles não acreditam em santo algum, em santa alguma. Então o Jô Soares procede assim, simplesmente por causa da cultura cristã em que ele se inseriu, a cultura cristã católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana cria santos, é uma fábrica de santos, é uma fábrica de ilusões. Então você vê que tudo isso depende do meio cultural, do meio cultural. E aqui você vê Santa Rita de Cássia, ele dizendo que é protetora das causas impossíveis
e dos desesperados. Veja a ilusão aí. O nome já diz, causas impossíveis. Causas impossíveis são causas impossíveis. Se é impossível, não há cura alguma. E aí você vê bilhões, vamos aqui dizer, católicos hoje no planeta Terra, mais de 1 bilhão. Então você vê aí mais de 1 bilhão de católicos cristãos, de católicos, 1 bilhão, você vê que no planeta Terra passam por milhões e milhões de dificuldades, milhões e milhões de doenças. Então você vê no planeta Terra um exército de pessoas desesperadas, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, desesperados por doenças, por mortes, pelo desemprego, etc. Então você vê mais de 1 bilhão de católicos, cristãos católicos desesperados. E você vê esse exército aí de cristãos católicos desesperados, um exército devotos de vários santos, devotos de várias santas, e os problemas não são resolvidos. Então, santo algum existe? Santa alguma existe. Tudo isso é criação do homem. É o homem que cria deuses, é o homem que cria lobisomens, saci pererê, duendes, boitatá, Papai Noel, Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, São Francisco, São José. Tudo isso é criação do homem. E santos e santas, criações da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para esse vídeo aqui, a primeira parte aí do Jô Soares, falando sobre religião. E mostrei aqui 2 casos, não é? O Jô Soares mostrou primeiramente o fato aí num leito de hospital, contado pelo médico Max Nunes. E depois o próprio Jô Soares, dizendo aí que ele está afastado das práticas religiosas, mas que ele, Jô Soares, ele é um devoto de Santa Rita de Cássia, e que ele fez em sua casa uma capela para Santa Rita de Cássia. Só que o Jô Soares, ele é consciente. Ele diz assim: eu fiz isso, eu sou devoto de Santa Rita de Cássia. Eu fiz uma capela para Santa Rita de Cássia em minha casa. Eu fiz. Agora, não me perguntem o porquê. Viu aí? Ele é consciente. Porque ele não tem a racionalidade para dizer por que ele é devoto de Santa Rita de Cássia. Por que ele fez uma capela para ela em sua casa. Ele não tem como explicar isso, porque foge da racionalidade dele. É o mundo de ilusão em que o Jô Soares vive. Ele não tem como explicar isso. Ele foi honesto aí, dizendo: não me perguntem o porquê, porque eu não sei dizer. Por que sou devoto de Santa Rita de Cássia? Por que fiz uma capela para ela em minha casa? Ele não tem como explicar isso racionalmente. É apenas uma criação do cérebro dele. Mais um vídeo e muito obrigado.